Alô, gente, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos continuar o nosso episódio falando sobre o universo de Avatar. Falamos da tribo da água e agora vamos falar do reino da terra. O material que eu estou usando como base é do RPG do Avatar, onde fala um pouco mais sobre essa ambientação, mas se por acaso vocês quiserem que eu fale sobre animação ou algum outro material, deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou atrás. Mas o objetivo é a gente ver como os materiais são produzidos, as informações que são trazidas, a ambientação e diversos outros aspectos interessantes. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o PEX. Política, economia, cultura, sociedade e outros elementos de letras associados aqui no cenário de Avatar no Reino da Terra. Então, começando aqui para vocês, nós temos o Reino da Terra. É um reino gigantesco abrangendo todos os tipos de terrenos e povos, grandes cidades e pequenas aldeias. É o lar de inúmeras culturas, tornando-se distinto de outras nações por causa da sua diversidade. O monarca da Terra governa todo o reino de 55 estados a partir da cidade murada de Ba Sing Se, mas regiões individuais também possuem seus próprios governos locais. Quanto mais longe a aldeia é de Ba Sing Se, mais de autonomia ela desfruta. E como o reino é enorme, as aldeias mais periféricas do reino têm sido historicamente bastante autônomas. Então é interessante porque aqui aborda bastante algo muito forte, uma coisa que a gente conversou lá no outro episódio, onde o distanciamento da capital com as suas respectivas vai gerando muito mais ou um ar de autonomia, ou um ar de indiferença, ou um ar de separação. Porque eles não sentem esse pertencimento. Claro que quanto mais forte for a questão cultural, social, religiosa, de poderio, isso realmente pode influenciar dizendo que, mesmo distantes, nós temos alguma relação X, alguma relação Y, ou alguma coisa que possa gerar essa aproximação. E é interessante porque aqui, considerando o texto falando principalmente sobre cidades-estado, então cidade-estado ele está muito mais direcionado a algo mais moderno, como a gente vê. Não é algo tribal, não é um reino, como aparece também, apesar de ser chamado de reino da terra, não é como se fosse a parte da nação do fogo, que é um pouco mais imperialista, apesar de ser chamado de nação, é algo muito mais imperialista. Então, onde nós temos, apesar de termos um monarca, um rei, onde é estipulado, nós temos cidades-estado, onde aqui coloca 55 estados a partir da cidade murada de Ba Sing Se. Então isso é bem interessante porque essas cidades-estados transferem essa autonomia. Então é legal porque aqui a descrição base que nós temos geopolítica do Reino da Terra é muito mais forte relacionado a essa individualidade, porém esse pertencionismo que existe entre as pequenas cidades e a grande cidade murada. Porque aqui não está falando que existe um distanciamento, existe uma autonomia. E autonomia gera liberdade, liberdade gera coisas positivas. Não vou dizer que sempre é coisa positiva, mas para uma cidade onde nós temos um líder pontual, a autonomia gera muito mais respostas positivas, onde, eu preciso pagar o tributo para um rei lá na Casa do Chapéu, mas como ele me dá a autonomia de fazer as coisas que é bom para mim, para o meu povo, para a situação atual que está aqui, eu me permito ser mais próximo deles, nem que seja cultural ou social, sem querer essa ruptura muito mais forte. A história inicial da região é repleta por guerras entre vários grupos que disputam o poder, como visto na época do Avatar 1. Nós iremos falar futuramente sobre a linha do tempo em Avatar também. Quando os colonos lutaram pela primeira vez pelo controle dos territórios que eventualmente se tornaram o Reino da Terra. A guerra tem desempenhado um papel importante na existência do reino desde então. Grande parte do reino foi tomada pela Nação do Fogo durante a Guerra dos 100 Anos, incluindo a grande cidade de Omochú, que muitas vezes disputada por Ba Sing Se em sua hegemonia política. Então você percebe que, por enquanto, a descrição do Reino da Terra é muito forte sobre o seu fator militar geopolítico. Na parte do reino, a parte da terra, o tribo da água, na verdade, você percebia que, pelo menos no texto que trazia, era que, sim, eles têm um sentimento geopolítico, só que o sentimento geopolítico deles está muito mais voltado a tradições
E aqui estamos falando muito mais de economia e política por poder propriamente dito. Porque fala que nós temos um poderio bélico muito forte. A história inicial da região é repleta de guerras entre vários grupos, onde esses pequenos grupos foram fazendo guerras e foi se unificando a partir dessa expansão, desse expansionismo, desse imperialismo, até chegar numa grande nação chamado Reino da Terra. Tanto que se você for ver no mapa que tem aqui, até vou tentar achar, ver se consigo achar fácil aqui para vocês. Se for pegar, é meio difícil, mas de uma forma geral, até vou depois na edição vou tentar colocar, mas se for perceber, aqui o Reino da Terra é gigantesco, comparado com vários outros, apesar de que podemos considerar também que esse mapa foi feito por cartógrafos da Terra, mas de uma forma geral você percebe que é uma região gigantesca. Por quê? Porque existe uma ideia imperialista de expansão. E o Reino do Fogo, no caso, a Terra do Fogo, ele tem também essa ideia de expansionismo, então existe essa guerra política, geopolítica muito forte. Tanto que dentro da animação, na época do Aang, na era do Avatar Aang, você vê o fogo expandindo e conquistando tudo. E anteriormente a gente teve a Terra crescendo, expandindo muito. Então você vê essa, não apenas essa individualidade, mas essa balança entre os dois produtos. Tanto que você percebe que realmente o Reino da Terra tem como o principal poderio geopolítico a guerra de expansão. Mesmo depois que Avatar Aang e seus aliados puseram fim à Guerra dos 100 Anos, o Reino da Terra lutou contra os efeitos do longo prazo da colonização. Outros desafios que o povo desse reino enfrentou ao longo de quase todas as épocas incluem a pobreza, crime organizado, força de lei do governo corrupto. Devido ao tamanho da nação, e é difícil gerenciar seus povos, além de dizer que eles estão diversos quanto ao próprio mundo. Então você percebe que aqui existe tanto o contraponto interessante de quanto mais distante temos autonomia, gerando essa liberdade, gerando essa ideia de ser um autônomo dono de si mesmo. Porém, a gente vê aqui algo que era muito, muito claro, principalmente na época das grandes expansões. Império Romano, Império Turco, Turco-Otomano, ou do Mongóis, chinês, onde você percebe que a grande diversidade do povo vai gerar principalmente paradigmas socioculturais, principalmente culturais. Por quê? Se eu tenho um reino que toma conta de uma diversidade populacional social gigante, e essa diversidade ela está muito mais nas diversidades também das terras culturais, nós temos um ponto, uma ideologia, e esse ponto e ideologia ela toma conta de diversos outros. Só que por essa diversidade, esse tamanho que existe, a minha individualidade ela é tão forte que ela não bate com a sua individualidade. Então, aqui você percebe o grande ponto trazido. Outros desafios que o povo desse reino enfrentou ao longo quase dessas épocas incluem a pobreza, obviamente, porque se a gente tem uma terra gigantesca, gerenciar isso é complicadíssimo. Crime organizado, sim, porque apesar de ser algo organizado, a gente tem as individualidades querendo toda a usurpação, que é algo bem normal do ser humano principalmente. Leis e forças de governos corruptos, sim, com certeza. E gerenciamento devido ao grande poder e grande diversidade do próprio mundo. Sim, a grande diversidade gera grande diversidade mesmo. Tanto que, por exemplo, até mesmo a gente pode pegar como grande base a colonização africana, onde existia um colonizador forte, impondo militarmente um certo delimitado, e esse certo delimitado não respeitava a cultura, não respeitava a sociedade, não respeitava nada. E essa falta de respeito e essa agregação forçada gera que você que tem isso, você que tem isso, precisam viver juntos aqui, e esse viver juntos não é compatível com todo o fator histórico que existe. Então, se eu tenho uma raiva milenar de um povo, e esse povo tem uma raiva milenar do meu povo, e a gente é obrigado a viver juntos, sem nenhum tipo de política ou de políticas públicas que possam gerir esse raiva, esse ódio, vai ter guerras políticas, vai ter levantes militares.
e paramilitares, principalmente, que pode gerar diversas formas, como, por exemplo, aqui traz o crime organizado. Então é bem interessante porque quando você for construir as suas cidades, principalmente se ela for grandes e expansionistas, problemas geopolíticos internos são interessantes por diversos motivos. E quanto mais você souber sobre organização social, subculturas ou levantes populares de uma forma geral, ou as relações antropológicas dos seres humanos de uma sociedade, mais problemática você pode trazer. E se você está falando sobre um cenário onde o cenário precisa estar vivo para que esse cenário possa interagir com os jogadores, principalmente. E o mais interessante é se você conseguir associar todo esse conhecimento antropológico social, filosófico, cultural, dentro do genius loci daquela cultura que você está expandindo ou que você está contraindo devido à expansão de uma terceira, você vai gerar embates muito mais pontuais e muito mais característicos para a sua ambientação. E o mais interessante de tudo, se você colocar toda essa ambientação como uma forma de criação do seu próprio cenário, onde você quer que, não, meu cenário, meu sistema, minha campanha traga uma experimentação específica para aquele jogador, eu quero que ele tenha uma experiência de um levante popular, uma guerra de injustiça, ou uma quebra de cultura, ou um preconceito religioso, ou preconceito racial. Se você quiser trazer experimentações diferentes, entender a relação antropológica é o mais interessante, principalmente quando falamos de ambientação em RPG. Quando a gente fala sobre ambientação em livros, você vai ter o seu personagem vivendo isso, então você pode modular isso. Porém, quando você for modular isso para terceiros, para pessoas, para jogadores que estão vivendo aquilo, você ter esse conhecimento dos jogadores e antropológico é muito, muito importante. Vindo agora falando sobre Ba-Sing-Se, é interessante pela sonoridade da palavra, né, trazendo essa ideia de China, onde temos Ba-Sing-Se, então traz um pouco disso, onde temos aqui uma cidade fervilhante, repleta de corrupção e protegida por um muro impenetrável. E é interessante porque traz aqui uma cidade fervilhante, repleta de corrupção. Se a corrupção é interna, basicamente uma corrupção traz um problema político interno, protegida por um muro impenetrável. Ou seja, esse muro impenetrável ele está fazendo muito mais um trabalho de manter a corrupção dentro, não permitindo vinda externa. E o legal dessa vinda externa é que você pode trabalhar de diversos parâmetros. Por exemplo, você pode trabalhar essa impenetrabilidade do muro quanto à literalidade, algo que é a expansão militar. Não é possível que os militares de outras regiões adentrem Ba-Sing-Se. Perfeito? Eu possuo um mal aqui dentro e eu não quero que o mundo veja. É um muro impenetrável, essa corrupção não fervilha para fora. Então você pode tanto colocar esse muro, essa interpretação desse muro, tanto para proteger o meu status quo, onde eu não quero que terceiros, seja da própria terra ou de outras regiões, tirem esse status quo, essa imagem que nós temos para o mundo, por isso que eu não permito que saia esse tipo de coisa. Então, pegando aqui, Ba-Sing-Se é a capital do Reino da Terra e fica situada no nordeste do continente. É a maior cidade do mundo, sede do poder do Reino da Terra, e o bastante autossuficiente, com fazendas e um lago e muitas indústrias locais. Ba-Sing-Se também é uma das cidades mais antigas do mundo, datando de milhares de anos. É o lar de impressionante universidade de Ba-Sing-Se, situada no Anel Médio, que oferece muitos cursos diferentes de estudo. A cidade é dividida em vários anéis separados por muralhas gigantescas, do anel mais externo ao anel mais interno. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, mas vamos focar nesse primeiro parágrafo. Eu gosto de trabalhar parágrafo por parágrafo porque traz uma ideia melhor, uma interpretação melhor dos pontos de análise. Quando você for construir o seu material, principalmente escrito, principalmente se quer fazer um livro cenário, um livro campanha, ou um material dessa forma, algo que particularmente, eu acho que seria interessante se tivesse sido justificado, né, colocado aqui a justificativa reto de um lado, reto do outro, e o parágrafo aqui, essa parte não justificada me incomoda um pouquinho, mas é mais algo pontual meu. Mas você percebe aqui, Ba-Sing-Se é a capital do Reino da Terra e fica situado no nordeste do continente, é a maior cidade do mundo, sede do poder militar da Terra, e blá blá blá, datada de milhares de anos. O que é interessante?
Basincê está dizendo que é uma cidade que tem milhares de anos. Porém, ficou um pouco subtendido que a unificação do Reino da Terra não é tão antigo assim. Então, provavelmente, Basincê era uma dessas cidades-estados que estavam cada um dentro da sua autonomia, e ela foi a mais poderosa que foi, a partir da guerra, unificando todas as outras. Então você percebe que Basincê não tem apenas um poderio militar, tanto que aqui ele fala que é uma cidade extremamente independente, né, autossuficiente, com fazendas, lagos, indústrias, universidades. Então você percebe que ela provavelmente deve ser a cidade mais antiga, e por ter tido essa unificação mais tardia, né, no caso, umas primeiras unificações foi a de Basincê, ela teve a autonomia de ir aglomerando as outras cidades. Tanto que aconteceu muito forte isso na França, na Inglaterra, onde eram diversas pequenas cidades-estados, pequenos reinadinhos, ducadinhos, né, pequenos reinos feudais, porém a unificação de uma e a estipulação política de um faz com que ele tenha esse poderio mais tecnológico, mais de conhecimento, aqui a universidade mostra isso, a localização geográfica, política mostra também essa facilidade, essas vantagens geográficas também, pelo fato de estar numa região mais próspera ou não. Então você percebe que provavelmente Basincê foi uma cidade antiga, onde tinha essa parte mais forte antigamente, e ela que foi responsável. Tanto que, considerando, ela tem esses anéis de separação, algo que também é bem parecido com Attack of Titans, né, Shingeki no Kyojin. E é interessante porque você percebe, no muro externo defensivo nós temos a zona agrária, dentro do muro interno defensivo a gente tem o anel interior onde vive cidades mais pobres, o anel médio onde vive cidade de classe média, e o anel superior com o Palácio Real, onde fica cidades ricos do lado mais militar e os funcionários do governo. Então, existe um murão externo gigantesco, a região agrária, um muro interno, a parte dos cidadãos pobres, outro muro, médio, outro muro, os ricos. Então, você percebe que existe uma segregação de castas aí. Porque aqui não fala de posicionamento político, aqui não fala sobre influência, aqui fala puramente econômica, onde nós temos a parte agrária no mais externo possível. Então, para ter um ataque logístico é extremamente fácil, porque como a parte agrária ela fica no muro mais externo, precisa passar 3 muros para a galera militar chegar até aí, e é uma cidade gigantesca, a diluição do poderio militar é muito maior. Então é interessante porque você percebe que provavelmente a cidade ela nasceu dentro desse anel superior, e desse anel superior foi expandindo. Foi chegando mais gente média, chegando mais gente pobres, e para sustentar essa galera fez uma parte agrária, e como continua expandindo crimes, corrupção, ideologia, expansão, imperialismo e tudo mais, gerou-se mais um muro externo defensivo gigantesco, grande muro de Basincê, tanto assim quanto de altura, permitindo que isso houvesse. Então é interessante porque a construção de uma cidade, diferentemente como aconteceu de Brasília, onde a gente tem principalmente uma construção já extremamente planejada, a cidade ela vai crescendo e construindo de acordo com as necessidades. Surge primeiro uma pequena vila, onde nós temos aqui a igreja principal, temos uma praça, algumas casas, algumas escolas, e vai expandindo, tanto que muitas cidades antigas aqui no Brasil têm essa estrutura. E as cidades novas que vão surgindo a partir dessas aglomerações funcionam da mesma forma, de uma forma mais circular, onde todo mundo pode ver todo mundo, onde temos um ponto central, e esse ponto central vai se expandindo de acordo com as necessidades, de acordo com as coisas que vão surgindo, e a cidade vai se autogerando, toda a parte logística, arquitetônica, toda a parte, né, de toda a construção da cidade propriamente dita. Então é interessante porque quanto mais antiga for a cidade,
mais provavelmente existe uma região mais caótica, não organizada, e depois vai se organizando. E muitas vezes a parte mais antiga, se não for tombada pela cidade, ela vira realmente a parte pobre. E a parte nova, onde já existe organização, já tem mais controle, já tem maior quantidade de recursos, vai se expandindo. Então o interessante aqui é que você percebe que a cidade ela estava muito bem estruturada com o povo de Bacincê e ela foi expandindo para fora, de um ponto para fora. Não foi uma expansão lateral ou uma expansão cuneiforme, onde a gente vai expandindo assim. Foi de um ponto central em anéis circulares. Eu acho isso bem interessante, principalmente pela forma de pensar sobre isso. As diferenças de classes entre os anéis de Bacincê estão representadas pela própria estrutura da cidade, perfeito? De todos os anéis, o anel inferior é o mais densamente povoado, obviamente, sofrendo uma pobreza, obviamente. Aqueles que querem viajar por Bacincê podem encontrar alguns desafios dependendo da sua classe de idade e importância que passa. Os moradores do anel superior podem ir e vir para onde quiser, os residentes do anel médio podem viajar para qualquer lugar livremente, exceto para o superior, e o residente do anel inferior não pode viajar para os anéis médios ou superiores sem passaporte, ou seja, sem alguma aprovação diretamente do rei, provavelmente do monarca, onde existe até mesmo algo na própria animação que trouxe isso muito forte, um passaporte direto, onde você percebe que existe... Para entrar aqui, você precisava de um passaporte, tanto que a Toff teve que bater uma carteirada dizendo: eu sou nobre, aqui o meu símbolo real do porco alado, e esses aqui são os meus serviçais, porque eu sou cega, eu não consigo, né, me manter sozinha aqui, então eu preciso dessa galera para me servir, eu preciso dessa galerinha aí. Então você percebe que sim, existe uma ideia muito forte de poderio político. Antes a gente viu na tribo da água muito a ideia da conservação, do conservadorismo que existe entre a galera que quer manter o norte dominante e o sul mais rebelde. Aqui é um poderio muito mais econômico de nobreza, onde a gente percebe que a movimentação e a liberdade é proporcional aos interesses do monarca, ou dependendo da real política, porque nós temos a figura do monarca, a figura de um cara, porém pode ter todo um concílio que toma conta da cidade de verdade, onde a gente tem, por exemplo, o rei tomando conta, mas na verdade é o vizir que toma conta. O rei é apenas um fantoche do vizir, onde também pode ter que, acontece duas guildas muito poderosas, mas para não englobarem a cidade, não destruírem a cidade, existe um rei que é meio que apenas um mediador. Então quem toma conta de verdade são os líderes dessas guildas que fazem essa disputa política, e esse rei é apenas um mediador entre os dois pontos. Então achei bem legal, porque aqui dentro do Reino da Terra é muito mais forte a questão popular. Essa relação que existe econômica, política, é muito mais forte que na questão tribal. Na parte da água, você vê que tinha muito mais regiões espiritualizadas, muito mais xamânico, muito mais tribal. Aqui a gente percebe muito mais a ideia de um mercantilismo, de uma ideia muito mais de expansionismo, uma ideia muito mais medieval, feudal. Então isso que eu achei bem interessante, porque mostra essa diversidade que existe entre os fatores de construção do Reino da Terra quanto a outros, e o mundo Avatar propriamente dito. Agora a gente entra em Omanchu, que é onde já foi citado. Omanchu é uma cidade no topo da montanha, com tecnologia única, operada por dominação. Então tu mostra também a relação que existe do sistema mágico com o sistema tecnológico, porque é uma tecnologia relacionada por dominação de terra, onde você vê também na animação essa tecnologia diferenciada dos corredores, dos corrimões, dos tobogãs e todas essas ideias, né? Omanchu é a segunda maior cidade do Reino da Terra, logo após Bacincê, constitui uma visão impressionante e fica no sudoeste do Reino da Terra, no alto de uma montanha dentro da Cordilheira Colau. Já aqui já mostra algo interessante, porque como existe uma separação física de uma cordilheira em relação a todo o restante, da mesma forma que existe dentro da evolução natural, onde a separação de duas espécies por um fator físico gera uma individualidade, tanto que a parte da Austrália, Madagascar, existe uma evolução muito pontual naquela região pela falta de miscigenação genética e migrações diversas. Tanto aqui, então, você percebe que essa segregação
espacial de Fu Manchu gerou uma necessidade, e essa necessidade gerou uma tecnologia, e essa tecnologia se tornou algo muito peculiar dessa região. Então é interessante porque quando você for construir novamente o seu mundo fantástico, você pode criar essa evolução natural dentro da sua comunidade. Por quê? Tecnologia, da mesma forma como o sistema mágico, outros fatores de pontuação, ela está diretamente relacionada à problemática. Se eu tenho, no caso aqui, um problema que eu preciso resolver, como eu vou resolver isso? Quais serão as formas de resolver isso? E essas formas são principais para um desenvolvimento tecnológico. Se eu estou numa região alta, distante, complicada, posicionamento geográfico merda, eu preciso de resolução de problemas diários a todo momento, uma evolução tecnológica faz sentido. E uma evolução tecnológica muito pontual para aquela região. E se nós temos as topeiras como principal elemento muito vigente como dominadores de terra, então você percebe que se eu já tenho esse conhecimento e eu preciso desenvolver algo, essa unificação desses dois conceitos, tecnológico e sistema mágico, no caso, dominação de terra, vai gerar algo muito peculiar de Fu Manchu. Isso aí é puramente pegando a frase de descrição da cidade. Então, continuando aqui, diz a lenda que a cidade foi fundada para homenagear os trágicos amantes Oma e Shu, que mantiveram o romance proibido apesar de serem provenientes de aldeias em guerra. De acordo com a história, Shu morreu em batalha entre as aldeias e a sua dor, Oma realizou um efeito incrível de dominação de terra que poderia ter destruído ambos os assentamentos. Ao invés disso, ela declarou o fim da guerra e das duas populações se fundiram, criando a cidade de Fu Manchu. Então você percebe que aqui diz lendas, então lendas são bem interessantes, a gente até já falou um vídeo falando principalmente sobre o poder das histórias da literatura na sociedade. Então você percebe que aqui a justificativa, talvez, para a explicação existente, não, aqui nós temos dominação de terra e aqui nós temos algo peculiar muito forte, é porque nós tivemos uma parte bélica, guerra tecnológica vinda de Shu e uma realidade de dominação de terra muito forte vindo de Oma. Então você percebe que essas duas justificativas servem apenas para justificar, olha galera, a gente tem uma tecnologia muito pontual e nós temos um dominador de terras muito pontuais porque a nossa origem veio disso. Oma e Shu tiveram essa unificação tecnológica dominativa, gerando essa proposta de cidade. E aqui é legal porque a gente gera um pouco a proposta dos 3 porquês. Por que nós temos tecnologia? Por causa disso. Ah, por que temos isso? Por causa disso. E por que temos isso? Por causa disso. Então a gente gera uma movimentação justificativa. E a partir dessa linha de raciocínio, nós podemos colocar os fatos e as verdades, as histórias, as mentiras, as realidades e as falcatruas. E com esses 2 parâmetros, você vai gerar levantes políticos, levantes religiosos, ou até mesmo uma justificativa motivacional de um personagem, seja ele o protagonista, antagonista ou qualquer coisa, porque você já gerou um ambiente que permeia essa identificação. Então é muito legal. Tanto que essas histórias ou essas propostas onde possuem esses pontos, que possuem esses levantes, que possuem principalmente essas aberturas de gancho, é aí que está a genialidade. A gente fala que o Oda é um gênio, sim, com certeza. A parte escrita dele, desenvolvimento de personagem maravilhoso, mas a parte wordbuildística dele é muito boa, principalmente porque ele possui uma técnica muito forte que é a abertura de ganchos. Quando você deixa a construção da sua região, o seu world building, com um fechamento forte, porém com abas fechadas, mas abas com possibilidade de expansão, você gera uma interdisciplinaridade fodida. Porque eu fechei, mas deixei como um conceito aberto. E a partir desse conceito aberto, no momento que eu precisar, eu vou pescar e ganchar ele para frente. Então, pelo fato de existir aqui, que existe uma lenda que justifica isso, a qualquer momento eu posso colocar que o vilão, ele se diz neto, bisneto, na linha, né, genética, na linha histórica, na linha genealógica
de Omashu, dizendo que ele é o líder por direito porque ele possui sangue de dominação de Oma e toda a parte de, sei lá, do Shu que seja. Então você percebe que, sim, existe justificativa simplesmente pela existência de uma lenda de origem. A característica mais comum da cidade é o seu sistema de entrega e correspondência. Está intrincado no sistema de uma rede de grandes canaletas parcialmente operadas por dominação de terra. O Manchu também é conhecida pela inovação e progresso tecnológico. Seus inventores veem a tecnologia e a dominação como técnicas que podem trabalhar juntas. Perfeita essa ideia que eu falei da comunicação que existe dentro da problemática. Devido ao seu tamanho, importância e inovações únicas, o Manchu sempre competiu com o BCC por destaque do Reino da Terra. Então a gente pode até criar futuramente embates, problemáticas a partir dessa ideia. Pegando aqui agora o deserto de Suwong. Vou pegar aqui, deserto de Suwong. Um vasto e mortal deserto. Pontual, direto. Perfeito, não tem muito o que analisar aqui porque é mortal e vasto. O belo e perigoso deserto de Suwong fica perto do centro do Reino da Terra. É interessante porque se fica perto do centro, então provavelmente nós temos aquela parte de muralhas, de cordilheiras, que barram o vento, gerando uma região desértica central. Então provavelmente, considerando essa cordilheira, a parte mais externa dessa cordilheira deve ter o que a gente chama de sombra de chuva, onde bate e chove ali, gerando esse pontual. Tanto que Alabasta tem esse problema, a galera lá em One Piece tem essa questão por ser um ponto central desértico e as correntes marítimas dificilmente chegam, apenas tendo que controlar essas correntes marítimas, no caso essas correntes aéreas, essas massas de ar, a partir do pó de chuva. Atravessá-la é praticamente impossível, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o tamanho do deserto e seu ambiente implacável. As tribos Suwong que vivem na área são mestras na sobrevivência. A mais antiga dessas tribos são os mercadores cabeça de besouro, comerciantes prolíficos que montam besouros, rinocerontes gigantes e têm assentamentos em todo o deserto. Ok, até aí é bem pontual, algo que é muito comum, e é interessante aqui que se você for construir algo vasto e mortal, seja ele um deserto, região de tundra, planícies, savanas, ou qualquer outra coisa que você queira construir como algo muito periculoso, ou se você for construir uma sociedade pontual ali, toda ela tem que girar em cima dessa periculosidade. É algo assim pivotal para sua construção social e arquitetônica daquilo. Porque se eu tenho X e é o principal ponto que é o grande dificultante, tudo tem que girar em torno disso. Ah, mas por que, Rafa, tudo tem que girar em torno disso? Porque tudo precisa ser feito para você se manter vivo em uma região vasta e mortal. Então, sim, se qualquer coisa pode te matar, ou qualquer deslize pode te matar, a tua vida é gerada a partir disso. E como o ambiente muda o ser humano, e o ser humano modifica o ambiente, e com isso constrói-se uma sociedade, toda a sociedade e cultura é baseada em cima da grande problemática, que no caso aqui é um deserto vasto e imortal. Aquele que deseja viajar através do deserto de Suwong fariam bem em encontrar um guia e estocar suprimento e informações sobre a área. O melhor lugar para fazer isso é no oásis das Palmeiras Enevoadas, ao sudoeste. Os comerciantes cabeça de besouro fazem questão de visitar o oásis com frequência para realizar negócios. O misterioso iceberg, com propriedades espirituais, fica no centro da cidade, fornecendo água e névoa. Aqui é a parte de mitos e lendas, ou até mesmo a parte fantástica do universo, então é interessante, na hora da construção da sua cidade, ter esse parâmetro. Quando você for construir, eu quero fazer algo fantástico, mas eu quero manter algo realmente pé no chão, porque até então fizemos algo de pé no chão. Pegamos e associamos o sistema mágico com o sistema tecnológico, com o Manchu, criamos uma lenda, uma parte histórica, fazemos toda a parte geopolítica, toda a parte econômica de translado migracional de cidade a outra, de Basin C, a parte política militar que existe, toda a evolução histórica que existiu dentro das expansões e da unificação. Então você percebe que sim, existe um foco muito grande em cima de Basin C e dentro dessa parte política. E aqui você percebe que começa a ter um fator mais místico. Por quê? Nós temos um iceberg dentro de uma região de deserto.
mesmo sendo o oásis. O oásis é um ponto de água a partir de um lençol freático ou de uma nascente importante. Mas aqui nós temos um iceberg. Suspensão voluntária da descrença a partir de mito. Mito é interessante porque aqui apenas é uma justificativa. É um sistema mágico suave. Eu não preciso justificar, eu não quero justificar. Por eu não querer e não precisar, vai gerar um ar mais místico. Então, quer fazer algo mais místico no seu universo? Você pode gerar assim. Então, assim, quer fazer um sistema mágico totalmente compreensível? É interessante que justifique. Não quero justificar? Então você precisa tentar ao máximo dar um ar de mistério, um ar de espiritual, um ar de divino, um ar de não justificável, para realmente não quebrar a suspensão da descrença. Porque se todo o seu é muito lógico e do nada quebra isso, soa um pouco estranho. Claro, você pode fazer como acontece no Fullmetal Alchemist, onde tudo é muito lógico, tudo é muito matemático, tudo é muito 880, é muito direita, esquerda, claro, escuro. E quando chega uma coisa muito mística, eles levantam a lanterna dizendo: olha, realmente é muito místico, onde nem mesmo a alquimia pode justificar. Perfeito, você não quebrou em nada, porque aqui é tão... esse ponto da sua história, essa região, ela é tão mística, ela é tão pontual, que você não precisa justificar, porque os próprios personagens, eles dizem claramente: gente, eu não vou justificar, porque não é justificável. E você, como escritor, como mestre, vai se abandar em cima disso, onde você levanta a lanterna dizendo: olha, leitor, eu sei que aqui é estranho, mas os próprios personagens já identificaram que isso também é estranho. Então não se preocupe, porque eu não vou justificar. Porque é. Aceite e é tranquilo. Minha lógica estabelecida. Tranquilo aí. Então, seguindo aqui agora sobre a ilha Kyoshi, uma grande ilha que abriga as renomadas guerreiras Kyoshi, né, usando como principal referência o Avatar Kyoshi, né, que é o Avatar de Terra, a última dentro da linha sucessiva. Né. Antes do Avatar Kyoshi, né, antes da Era, então a gente vai falar um pouco isso dentro desse parâmetro, enfrentar Kinho Conquistador, a ilha Kyoshi era fisicamente parte da península de Yokai. Kyoshi há muito tempo protegida de direitos de independência e autossuficiência do Reino da Terra. Perfeito, né? Porque estamos falando que se desde sempre Ba Sing Se, o Reino da Terra, apesar da sua expansão, quanto mais distante, trazia essa ideia de autonomia, ó, estamos conquistando vocês, mas estamos dando a liberdade e autonomia para vocês. Porém, Reino da Terra. Então aqui as guerreiras Kyoshi te deram ao direito de que estamos longe, então vamos ser mais ou menos autônoma. Então, da mesma forma que Ba Sing Se te dá liberdade para fazer isso, nós estamos longe da capital da nossa terra natal, então queremos também a mesma ideia. É aquela questão do espelhamento e a similaridade política dentro de uma narrativa. Perfeito. Isso aí é algo normal e bem comum na real. Ela fundou uma ordem militar exclusivamente feminina, conhecida como Guerreiras Kyoshi, que evoluiu como uma organização de autodefesa para mulheres locais e protetoras da elite da região isolada. Perfeito, normal, ok. Até mostrando um pouco mais desse ar feminista da Kyoshi, que é interessante, porque estamos falando de uma região muito antiga e de uma época antiga de uma região muito longe. Então você percebe que aqui não é um feminismo pelo feminismo puro, mas sim uma ideia de igualdade, onde naquela época, provavelmente naquela época, naquele período, a mulher era um objeto, era um prêmio. Então a Avatar, né, o Avatar como principal entidade, vindo ainda como mulher, querendo mostrar essa igualdade, deu-se a esse poder a essas mulheres. Tanto que aqui diz que nasceu oriundo da evolução de uma organização de autodefesa para mulheres locais. E evoluiu depois para uma coisa mais protetora da elite. Então você percebe que a origem foi a autodefesa. E depois o tempo e a história deu a permissão para que as coisas acontecessem normal. A ilha Kyoshi e as guerreiras Kyoshi continuaram a tal grande importância ao longo das eras, e a ilha serve como a casa e o campo de treinamento para existirem incríveis artes marciais renomadas em todo o mundo por seu estilo de luta e habilidade com o leques da batalha metálica. Né? Então, aquela ideia da... Kyoshi tinha todo esse perfil dela e ela transpassou para suas guerreiras e depois evoluiu com a Toph, criando dominação de metal, utilizou desses pedaços de metal em cima dessa evolução
do ponto. Legal, né? Avatar Aang inspirou as guerreiras a apoiar-se esforços militares do Reino da Terra durante a Guerra dos 100 Anos, e depois disso um grupo de guerreiras passou a servir como guarda-costas do Senhor do Fogo, Zuko. Né? Então, houve essa evolução histórica. E é interessante porque aqui a Ilha Kyoshi você vê que é um ponto localizado dentro da sua construção que gera ou que é a ramificação daquele gancho que eu comentei. Eu tenho a linha evolutiva, eu tenho a linha histórica temporal dos avatares, criei a Avatar Kyoshi e fez toda a modificação da coisa, e a partir disso teve uma segregação. Aqui, dentro dessa ilha, que foi separada, tanto que ela separou doministicamente, ela fez a dominação de terra e a dominação de ar e empurrou a península de onde ela estava, mantendo agora essa ilha, Kyoshi especificamente. Então você percebe que sim, existe essa parte cultural pontual, onde não teve a migração genética, que a gente pode chamar de migração social-cultural, essa globalização nessa região, tanto que desde a época da Kyoshi se manteve a mesma tradição pontual das mulheres com treinamento e varararará, mas quando teve na época do Aang, elas estavam um pouco mais abertas a essa ideia, tanto que o Sokka teve uma época de treinamento com elas, teve esse momento, e depois, juntamente, elas agora servem ao Senhor do Fogo, ao Zuko. Claro que teve toda essa questão, porém antes que era algo militar, para proteção militar pontual delas, se tornou algo depois um serviço compartilhado. E acabando aqui, a gente tem o Anshin-Tong, um enorme espírito semelhante a uma coruja, e presidente da biblioteca espiritual escondida no deserto de Suwong. Ela havia acumulado e preservado o conhecimento para compartilhar com a humanidade na esperança de que eles a usassem para melhorar a si mesmas e as suas civilizações. Durante a Guerra dos 100 Anos, um tenente júnior da Marinha do Fogo chamado Zhao se aproveitou da biblioteca e vasculhou seu conhecimento para fins militares. Zhao queimou a parte da biblioteca que continha informações sobre a Nação do Fogo, deixando o Anshin-Tong com uma terrível impressão dos humanos. Após as ações bárbaras de Zhao, o Anshin-Tong se recusou a permitir que os humanos entrassem na biblioteca e, em alguns momentos, moveu-se de volta para o mundo espiritual. Então é interessante porque aqui ele é uma peculiaridade do seu sistema ou do seu universo e que, a partir disso, você gera fatores de história, justificativa, linha do tempo. E é legal porque aqui está tão forte a relação direta que existe entre o quanto é poderoso e o quanto é, porque é. Aqui não explica nada, só explica o que houve e o que aconteceu. Por quê? Porque se perdeu as informações e agora nem mesmo o Anshin-Tong quer trabalhar com essa galera. Então, de uma forma geral, você percebe que transpassar essas informações ou criar essas ideias estão muito mais relacionadas com criação e fazer. E aqui você percebe que a parte espiritual das carpas na tribo da água são muito mais espirituais, muito mais bonitas, muito mais sacrificantes, muito mais espiritualizadas. Aqui, apesar de ser um espírito, ele é mais bélico, mais guerra, mais revolta. Apesar de que sim, ele era um espírito que queria compartilhar o conhecimento, porém é algo muito mais forte, bélico e revoltoso. Algo muito claro e muito forte perante o reino da Terra. O reino da Terra ele é bélico, ele cresceu a partir disso, é expansionista. Existe toda essa ideia da motivação por detrás dessa expansão, dessa cultura, dessa força. E o Anshin-Tong da mesma forma. Então, nós temos a grande biblioteca de Ba Sing Se, todas as universidades, mas nós temos também aqui a biblioteca de Anshin-Tong, que brinca com esses dois polos. Nós temos o Manchu com o principal ponto tecnológico, também conhecimento e dominação. Então é interessante porque o reino da Terra ele é muito característico. O reino da água é muito característico, no caso, as tribos da água são muito característicos. Então você percebe que se você não precisa construir bilhões de cidades diferentes e reinos diferentes na sua construção de mundo, tendo 4, que no caso vai ter os nômades do ar e também a Nação do Fogo, mas aqui o reino da Terra e o tribo da água são muito característicos dentro de si próprios. Onde a gente vê a parte da terra militarizado, feudal, muito bélico, muito mercantil, e a parte da tribo da água muito mais espiritualizado, muito mais tribal, muito mais modulante. Claro que quando a gente for falar dos nômades do ar, vão ter outros fatores que vão intensificar um ou outro, mas você vê que percebe que existe essa diferença. Ba Sing Se é tecnológico,
ou Manchua tecnológico, Reino da Terra tecnológico. Já no caso da tribo da água, estamos falando mais de xamânicos, muito mais da aventura, muito mais da exploração, muito mais do descobrimento, tanto que a gente teve a galera do pântano, as navegações, a perspectiva do desenvolvimento que eu falei, que nasceu numa região e foi migrando, ganhando essa mobilidade, entendendo um pouco mais a relação direta que existe entre o improvisar arqueológico, matemático, científico. Lá já não é assim. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre o Reino da Terra, espero que vocês tenham gostado, né? No caso, ficou realmente um vídeo bem grande, mas eu quis trazer para vocês realmente o máximo eu poderia trazer. Da mesma forma que aconteceu no Tribo da Água, foram apenas 2 páginas, mas com interpretações, conhecimentos, realmente dá para fazer muitas coisas legais, a gente tirar alguns conhecimentos interessantes e alguns fatores bem legais aqui do nosso episódio. Se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários alguma outra região, seja ela do Avatar, alguma outra mídia, ou realmente alguma outra coisa que você gostaria que eu trabalhasse, estudasse, lesse. Vou seguir aqui o caminho do Avatar, porém, se alguém aparecer com algum comentário dizendo quero que faça uma avaliação de algum ponto, de alguma política, não, faça a avaliação geopolítica do anime X. Aí beleza, vamos fazer a avaliação política do anime X. Ah, fala um pouco mais sobre a relação econômica encontrada no filme tal. Perfeito, aí a gente vai trazendo as técnicas, informações e todos os fatores mais legais sobre esses aspectos de world building, porque ver as obras também ajudam a gente a aprender mais como fazer, ou como não fazer, ou como reinterpretar aquilo que foi feito. Use a boa das suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!